Eu vou convidar agora para responder a pergunta: quais vacinas importantes para adultos com condições crônicas não transmissíveis já estão disponíveis nos CRI e quais estão apenas nas clínicas privadas? E para responder essa pergunta, eu vou convidar a doutora Lorena Diniz, que é uma grande especialista aí na área de alergia e imunologia, né, com mestrado, doutorado e especializações e referência aí médica, né, do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais de Goiás, o CRI, né, assim como da Comissão de Imunização da ASBAI e conselheira da Unimed de Goiânia. Muito obrigado mais uma vez pela presença, Lorena, para poder contribuir com esse nosso debate de hoje. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mark. Mais uma vez, obrigada pelo convite, estar participando desse fórum tão importante. Vou tentar compartilhar aqui para ficar mais visual o que eu vou falar. Acho que está em tela cheia, né? Bom, Ah, né? sim, ótimo. Tá, então eu vou falar sobre as vacinas disponíveis no CRI e as que não estão disponíveis ainda, né? E os motivos pelos quais. Bom, primeiro que o CRI ele foi instituído para dar uma equidade para essa população que vive numa situação de maior vulnerabilidade, né? O Programa Nacional de Imunização ele tenta dar essa igualdade, dar às pessoas as mesmas oportunidades, uma vacinação por faixa etária, tem o calendário já instituído e o CRI trouxe, né, o Ministério da Saúde criou o CRI para dar essa equidade, para adaptar as oportunidades, deixando justas naquela população de situação de maior vulnerabilidade, como todos que me antecederam já falaram muito bem. Então, a gente tem que ver, né? O Ministério da Saúde, ele olha tanto as comorbidades, a vulnerabilidade de cada comorbidade, o que ele tem de supply disponível, o que os laboratórios vão conseguir entregar e produzir para conseguir chegar até a ponta. O público-alvo estimado, o Ministério vai calcular quantos diabéticos, quantos pacientes oncológicos, quantos pacientes nefropatas e etc. E vai instituir ali a indicação e o acesso. E a gente tem ali um cardápio, digamos assim, imenso de vacinação no CRI. A cada dia a gente amplia mais as possibilidades e a gente quase chega junto aí às vacinas que estão aí no privado. Então, a gente tem muitas vacinas que são responsáveis pela prevenção de muitas doenças presentes aí no CRI para adultos. Eu coloquei aqui as vacinas somente para adulto, e também são feitas para criança, mas eu tirei as vacinas que a gente tem lá especificamente só para crianças. O hemófilos influenza, que é uma vacina contra essa bactéria que pode causar doenças infecciosas invasivas, a hepatite A, adulto, eu não tirei infantil, tem a hepatite B para as doenças, para aqueles pacientes com comorbidades que são extremamente importantes, apesar de que a hepatite B é uma vacina que a gente já faz de rotina na infância, muitos dos adultos hoje não se vacinaram contra a hepatite ou perderam a proteção e a gente precisa ali fazer uma revacinação. A vacina contra HPV, que no CRI é a quadrivalente, né, que é uma das diferenças que tem na rede privada, que é a nonavalente. A influenza que nós temos no CRI é a trivalente, também tem uma diferença com a do particular, que é a quadrivalente, a meningocócica C, a meningocócica ACWY, a pneumocócica 23-valente, a 13-valente, que são vacinas, a 13-valente é uma vacina conjugada, vacinas vivas como varicela, tríplice viral, febre amarela, a monkeypox para algumas situações crônicas atualmente para pessoas vivendo com HIV e PrEP, e algumas imunoglobulinas, quando não há possibilidade de fazer uma vacina, a gente tem que dar o anticorpo pronto ali para algumas situações em que aqueles pacientes com situação de vulnerabilidade não vão conseguir produzir anticorpos ou não tem nenhuma resposta.
E eu coloquei aqui um resumo das principais vacinas que hoje a gente ainda não tem disponibilidade no CRI, mas que não são menos importantes e que estão presentes somente na rede privada, que é a vacina contra a herpes zoster, que a doutora Nancy, né, falou muito bem da importância, né, dela para prevenir a infecção, tanto de causas diretas como indiretas, né, como ela falou bem das situações ali do AVC, do infarto pós-infecções de zoster, além da dor crônica. A pneumo 15 valente, que é uma vacina de maior valência, também diferente da 13 valente que a gente tem, está chegando aí no final do mês a 20 valente ainda, mas eu ainda não coloquei porque ainda não chegou aqui no Brasil. A meningo B, que é um outro tipo de vacina contra um outro tipo de meningite que afeta com grandes números aí, tanto crianças quanto adultos ou com pacientes com situações de comorbidade. O vírus inicial respiratório, que agora nós temos tanto para gestantes e para adultos de duas indústrias farmacêuticas diferentes e que vem também para nos ajudar a proteger. Como você falou no início, né, Mark, a gente tem, assim, a gente recebe no CRI receitas de inúmeros especialistas, mas acredito eu que a gente ainda está muito pouco procurado. A gente recebe muitas receitas de infectologistas, de pediatras, mas a gente tem também um leque amplo de especialistas que poderiam estar nos encaminhando os pacientes para receber essas vacinas tão importantes aí na condição de saúde como um todo de todos os pacientes nessas situações de comorbidade. Por exemplo, os oncologistas, a gente recebe muito pouco prescrição de oncologistas, hematologistas, que são as hemoglobinopatias crônicas, discrasias sanguíneas, os dos hepatologistas, cardiologistas, geneticistas, né? Muitas síndromes entram em condições aí comórbidas, geriatria, que traz aí, né, um amplo leque também de condições crônicas não transmissíveis, a ginecologia agora com a proteção tanto da gestante do binômio, né, tanto da gestante quanto do bebê, os pediatras, que também têm pacientes nas condições de comorbidade, imunologistas e alergistas, que tratam aí de imunodeficiências, os reumatologistas, que tratam de doenças autoimunes, que também trazem essa condição aí de maior vulnerabilidade, principalmente tanto pela doença quanto pelo uso ali de biológicos que vão alterar o nosso sistema imune, os pneumologistas, endocrinologistas, né, que como também foi dito no início, a gente não pode ver só a glicemia do diabético, a gente tem que olhar ele como um todo e proteger ele contra as infecções através da vacinação. Neurologistas, que as condições de encefalopatias crônicas são importantes também fatores de adoecimento, e nefrologistas. Eu quis passar um resuminho aí das especialidades e o acesso ao CRI é muito fácil, basta um relatório dizendo da condição crônica que esse paciente tem, o medicamento que ele está em uso, porque muitas vezes a gente vai ter que atrasar um pouquinho a indicação de alguma vacina, principalmente as vivas, dependendo da medicação que ele usa, o cartão de vacina e o documento pessoal. O CRI está presente em 53, né? São 53 CRIs hoje presentes no Brasil. E nessa leitura do QR Code, vocês conseguem aí identificar onde tem um CRI mais próximo. Na cidade que não tem CRI, tem os CRIs virtuais, onde o Estado manda para o município a dose nominal para aquele paciente da sua indicação. E parafraseando aí frases de colegas meus aí da SBIM, né? O Brasil tem cada vez mais pessoas vivendo com comorbidades, necessitando que se crie mais proteção. Para algumas doenças existem vacinas, para arrependimento não. E era isso, Mark, fico aqui também para discussão. Excelente, muito obrigado. Doutora Lorena, aprendemos aí, né, mais sobre os CRIs e o que está disponível, né, para que os profissionais da saúde e gestores também que nos assistem, né, possam se organizar para fazer a prescrição, né, e para encaminhar as pessoas com as condições crônicas para essas instituições e também para que as pessoas perguntem, né, para os seus médicos, para as suas equipes de saúde, né, sobre
sobre os CRIs e sobre as vacinas, né, que seriam recomendadas para elas. Claro, fiquem à vontade para entrar no nosso site, né, e buscar aí as diferentes fontes, né, disse, que com informações a esse respeito, né, do próprio Ministério da Saúde, né, sobre o CRI, aquelas da SBIM também, que são muito importantes a esse respeito, né, para que a gente possa é, fazer uso, né, dessa instituição tão importante que está disponível para a população, né, para a população se proteger efetivamente.